Olá pessoal, tudo bom? Como eu tinha mencionado na semana passada para vocês, o ritmo das aulas vai mudar um pouquinho, né? Então, para quem está começando, para quem já está no módulo de Excel, a gente vai voltar aqui então e eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho para vocês aí como que funciona o Excel, como que trabalha, como que ele funciona, o que que significa esse monte de coisa aqui na tela, sabe? Às vezes parece mais fácil pilotar um avião do que mexer em todas essas coisas de Excel, tá? É, e é exatamente sobre isso daí que a gente vai ver aí no decorrer então das nossas aulas, tudo bem? Pois bem, como vocês podem perceber, eu não estou usando Windows, eu não sou usuário de Windows, eu uso Mac. E além do sistema operacional ser diferente, ele está em inglês, porque o meu Mac ele é em inglês. No entanto, o Excel funciona exatamente da mesma forma, tá? Não tem diferença. Todas essas guias que vocês estão vendo aqui em cima, todos os ícones, tudo está exatamente no mesmo lugar que é no Windows. Tudo bem? Existem alguns nomes, existem alguns termos, por exemplo, conditional formatting, por exemplo, significa formatação condicional, né? Cell styles, estilos de células. Então, page layout, layout de página. Então, existem alguns termos aqui que estão aqui em inglês, que é muito importante que vocês saibam. Porém, eu vou deixar escrito aí embaixo, né? O nome desse mesmo termo em português, tá bom? Que aí se vocês estiverem usando Windows, não é nem questão de Windows, se estiverem usando em português mesmo, porque como eu falei, o Excel para Mac funciona exatamente da mesma forma que o Excel para Windows. Tudo bem? A princípio, vamos então dar uma... Quem já viu isso vai ser uma recapitulada. Quem não viu, vai ser uma novidade muito legal. Vamos dar uma olhadinha então sobre como que funciona o Excel, para que serve o Excel. A gente ainda não vai dar uma explorada nesse monte de coisas aqui, né? É, a gente vai primeiro tentar entender do que se trata isso, para que serve, como que usa, em que momento da minha vida eu vou usar isso daqui. Bom, vamos lá. O Excel ele é muito usado para planejamento e para planilhas financeiras, tá? Apesar de não ser estrito para isso, ele é mais usado para isso. Então, o Excel ele é muito usado para cálculos e para tabelas, tá? Eu posso fazer basicamente o que quiser com Excel. Tudo que eu tiver que fazer usando tabelas, ou números e gráficos e tudo mais, eu posso fazer usando o Excel. Tudo bem? O Excel ele é uma planilha eletrônica, não é uma tabela, porque uma tabela ela tem quantidade fixas ali de colunas e linhas e as informações de uma tabela elas são fixas. O objetivo de uma tabela é eu apresentar aquela informação para você. Nesse caso, o Excel é uma planilha. Eu consigo trabalhar esses dados, eu consigo processar esses dados, eu consigo gerar resultados. Então, ela é muito mais sofisticada do que uma tabela, simplesmente, né, por assim dizer. O Excel, ele é organizado em colunas, que recebem letras, e números, né, que são das linhas. Então, as linhas elas recebem esses números, certo? Eu consigo digitar informações dentro dessas células, né? Cada quadradinho desse daqui se chama célula, né? Então, eu consigo escrever valores dentro dessas células, tanto em texto como em números, tá? E é justamente a partir daí que as coisas começam a ficar interessantes, porque com essa combinação de texto e número e colunas e linhas, as possibilidades são infinitas. Toda célula tem uma espécie de endereço, por assim dizer. Tá vendo que essa aqui é a coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, e aqui é a coluna 4, coluna 5, coluna 6. Ora,
Que célula é essa que eu acabei de selecionar? É a C4. C4, né? Para quem joga CS. Aqui nós temos o D8. Aqui nós temos o C17. Aqui temos o H6. Então, as células elas recebem nomes únicos, né? Primeiro a letra da coluna e depois o número da linha, certo? Como que eu sei simplesmente clicando aqui qual que é o endereço dessa célula? Eu não preciso necessariamente ficar seguindo ali. Apesar de estar meio marcadinho, tá vendo que ele fica marcadinho ali, onde eu estou selecionado? Se eu olhar aqui no canto, eu já sei, ó, aonde que está a minha célula. Olha lá, J13, H20, G14. Então, simplesmente olhando ali no canto, eu já sei qual célula eu estou selecionado. Eu também consigo digitar o endereço que eu quero, por exemplo, J22. Pronto, eu fui ali para o J22. Se eu colocar B3, eu fui ali para a célula B3, tudo bem? Assim como no Word, eu tenho também todas aquelas mesmas ferramentas de formatação de texto, tá? Vou escrever aqui teste, mais teste e outro teste. Só para a gente ter bastante texto aqui para poder trabalhar. Ao contrário do Word, a formatação da célula, ela não acontece por palavras individualmente. Eu até posso, porém, se eu selecionar uma célula, todo o texto dentro daquela célula vai ser formatado de acordo. Por exemplo, selecionei essa célula e eu vou colocar negrito. Todo o texto dentro daquela célula ficou em negrito. Se eu aumentar o tamanho da letra, todo o texto dentro daquela célula ficou com um tamanho maior. Tá? Então, a formatação, ao selecionar uma célula, eu até consigo selecionar a palavra individualmente, tá vendo? Porém, isso não é um caso muito comum, porque facilmente você consegue meio que perder o controle da coisa toda, e enfim, né? Então, aí você tira tudo e perde tudo e acabou. Mas o mais comum é você trabalhar com a formatação da célula como um todo, tá? A gente vai ver um pouco mais em detalhe sobre formatação de célula ali mais adiante, tudo bem? Pois bem, então aqui eu tenho uma célula, eu consigo trabalhar com formatação de texto. Da mesma forma como no Word, eu consigo trabalhar com alinhamentos. Então, se eu selecionar a primeira célula, eu consigo deixar esse texto à esquerda, centralizado, ou à direita. Você deve notar que eu tenho mais uma sequência de alinhamentos aqui em cima. O que isso quer dizer? Tá vendo que eu estou clicando e não está acontecendo nada. Mas por quê? Porque a altura da célula é igual à altura do texto. Se eu aumentar o tamanho da célula, tá vendo que eu ajustei a altura? Eu consigo fazer a mesma coisa com a largura também, simplesmente clicando nessa linha divisória aqui, ó. Tá vendo que o texto tá esquerda, centralizado direita, alinhado no meio. Se eu colocar para alinhar em cima, no meio ou embaixo. Ou seja, basicamente aqui eu consigo trabalhar com todo tipo de formatação possível que eu queira. Tá? Colocando meu texto no topo, no meio, embaixo, esquerda, direita, enfim, da maneira como eu quiser. Tudo bem? Como vocês também viram que eu consigo ajustar a largura da célula, é sempre muito importante dizer que eu consigo simplesmente dar 2 cliques na linha divisória e automaticamente a largura da coluna vai se ajustar àquele texto. Então vou colocar teste, só que mais longo. Parece que esse texto tomou 2 células de tamanho, mas não, esse texto ele tomou apenas uma célula. Ó, texto só que mais longo, eu consigo alterar o texto aqui, tá? Olha lá. Se eu colocar no B, tá vendo que o B2 não tem nada? O B1, aliás, não tem nada? Porque é simples, se eu escrever alguma coisa aqui, já era. Olha lá, ele cortou. Eu só estou conseguindo ver, olha lá, viu? Eu só estou conseguindo ver esse texto aqui porque não tem mais nada nessas outras células aqui.
Então, o texto da primeira célula vai sempre adiante. Se eu escrever alguma coisa aqui, pronto, o meu texto da coluna A ficou cortado. Tipo, é muito comum eu ver acontecer isso. Vamos colocar, tipo, total pro cliente pagar. Aí vai lá, total pro cliente pagar. Coloca aqui, R$ 115, por exemplo. Isso está errado. Porque o total para o cliente pagar está na coluna A. A coluna B não tem nada. Então, como que eu faço para poder ajustar automaticamente o tamanho dessa coluna? Ora, eu posso clicar e arrastar, certo? Ou então, eu posso dar 2 cliques. Automaticamente, a largura da coluna se ajustou a todo aquele texto. Vamos colocar aqui texto, só que bem mais longo. Opa, já passou, tá vendo? Se eu der 2 cliques, vai se ajustar. Se eu remover essa coluna, tá vendo que sobrou espaço? 2 cliques, voltou o que estava antes. Agora, eu posso escrever a minha coluna e eu posso tratar esses dados, né? Porque se eu tivesse escrito apenas o 115 aqui, na hora de selecionar a coluna, olha só o que está acontecendo de errado, viu? E essa coluna não tem nada. Se eu ajustar essa coluna, parabéns, você criou uma coluna em branco. Tua tabela perdeu o total sentido. Então, é dessa maneira que eu faço funcionar aqui as larguras e colunas e alinhamentos, então, do Excel. Tudo bem? Muito importante saber ok, mas como que eu faço o Excel processar as minhas informações? Se eu simplesmente vier aqui no Excel e colocar um 2 mais 2, o Excel vai escrever 2 mais 2. O Excel não vai fazer a conta para mim. Por quê? Porque eu não indiquei para o Excel que aquela célula deve ser processada, deve ser calculada. O Excel ele simplesmente vai escrever literalmente tudo que eu estou escrevendo. Como que eu faço para o Excel calcular isso aqui, processar isso daqui? Sempre que você quer trabalhar com um cálculo ou um processamento ou tem que trazer algum resultado, eu começo com um sinal de igual. Eu comecei com um sinal de igual, eu já indiquei para o Excel que, opa, a partir dali, tudo que vier ali para frente vai ser calculado. Agora, se eu colocar o 2 mais 2, eu tenho o meu 4 como resultado. E eu posso sair daí, tipo, fazer 56 menos 9, por exemplo. Ele vai calcular 56 menos 9, 47. Se eu colocar 110 menos 400, vai dar número negativo. Vai dar número negativo. Né? Eu quero fazer uma multiplicação. A multiplicação é o símbolo de asterisco. Então, eu quero fazer 15 vezes 7 e eu coloco o asterisco como sinal de multiplicação. 15 vezes 7, 105. A divisão, ela também tem outro símbolo. Eu quero fazer 60 dividido por 8. O símbolo da divisão é a barra. Então, eu faço 60 dividido por 8. 60 barra 8, 7,5. Tá? Além das operações de soma, subtração, divisão e multiplicação, eu tenho também mais um sinalzinho que eu posso usar para calcular, fazer as minhas contas básicas, minhas contas aritméticas básicas, que é a potenciação. A potenciação é simplesmente um número elevado a outro. Como que eu faço esse elevado? Eu uso o acento circunflexo. Como assim? Vamos fazer 8 elevado a 4. Então eu faço 8. Quando eu digito o acento circunflexo, eu apertar a letra E, ele vai colocar acento circunflexo na letra E, na letra U, certo? Só que se eu apertar o acento circunflexo e já colocar um número, o acento circunflexo vai ficar solto. Eu tinha falado 8 elevado a... não sei. Vou fazer 8 elevado a 4. Então, 8 elevado a 4... 4.096, certo? Então, se eu simplesmente fizer, sei lá, 9 elevado ao cubo, pronto, está aqui.
O acento circunflexo, tá vendo que o acento circunflexo ele tá solto? Ele não tá em não tem letra embaixo. Esse é o símbolo de elevado. Então eu posso colocar, sei lá, 1,3 vezes 10 elevado a 3. Eu posso misturar as minhas contas. Tá aqui, 1.300, tá? Então, dessa forma, eu consigo fazer operações aritméticas básicas. Tudo bem? A gente vai dar uma olhada mais adiante a respeito sobre como fazer cálculos um pouco mais complicados usando fórmulas, tá? Mas isso a gente vai ver só depois. Pois bem, aqui nós vimos que o Excel consegue trabalhar com contas, eu consigo trabalhar com formatação de texto, porém você deve ter notado que meu Excel está meio cinza, preto, branco, né? Como que eu faço para formatar um pouco melhor essa minha tabela para poder mandar imprimir, tá? Então vamos supor que eu quero fazer uma planilha de empresas. Então eu tenho aqui meus faturamentos com vendas, eu vou tirar um negrito aqui de tudo aqui, pronto, com vendas, com outras fontes, sei lá. E aí eu tenho minhas despesas. Despesas eu tenho funcionários, eu tenho aluguel, eu tenho impostos, eu tenho e outras despesas. Vamos supor que eu quero calcular meu total aqui. Vamos colocar ali que eu vendi R$ 115 e eu vendi R$ 100 de outras fontes. Não, vou melhorar esse negócio aqui porque eu não posso ter vendido R$ 115. Vou colocar que eu vendi R$ 12.000. E aí de outras fontes eu vou colocar 1.000 aqui. Vamos supor que eu tenho um funcionário. Para esse um funcionário eu pago 2.000, eu pago 850 de aluguel, eu paguei 200 de imposto e eu não tenho outras despesas. Então, ok, eu tenho meus números aqui. Agora o Excel está começando a fazer sentido. Dos meus faturamentos eu vendi 1.200 e de outras fontes eu ganhei R$ 1.000, sei lá, emprestei dinheiro para alguém. E das minhas despesas eu tenho que pagar 2.000 de funcionários, 850 de aluguel, 200 de impostos e só isso. Outras despesas eu não tenho mais nada. Só que a minha tabela ela tá um pouco sem gracinha, tá vendo? Tá um pouco confuso de ver as minhas informações aqui. Então agora eu posso começar a aplicar as minhas formatações aqui, tá vendo? Posso colocar um negrito, olha só que legal. Já tá um pouco mais fácil de ver. Eu também posso trabalhar com bordas para as coisas ficarem um pouco mais fáceis de ver. Por exemplo, em volta dos faturamentos, ó, eu tenho uma lista de bordas, clicando nesse quadradinho aqui no canto. Então, se eu marcar todas as bordas, olha só. Pronto, consegui colocar algumas bordas na minha tabela. Porque na hora de eu imprimir, essas bordas cinzas que vocês estão vendo aqui, elas não vão sair no papel. Eu tenho que marcar as bordas para elas serem impressas. Então, se eu for lá no imprimir, ó, vocês vão ver que somente o que eu marquei está para ser impresso. Aquelas outras linhas cinzas, elas não vão sair na impressora, tá? Então, sempre que eu quero que na hora de eu imprimir saiam as linhas das grades ali, eu tenho que aplicar bordas, tá? Junto com as bordas, eu posso aplicar sombreamento. O sombreamento é esse baldezinho de tinta aqui, tá? Vamos supor que eu quero colocar o total, eu quero colocar o valor total bem destacado. Eu quero fazer uma coisa muito louca. Eu venho aqui e eu aplico o fundo, sei lá, vou colocar o fundo laranja. Pronto. Agora aqui, a minha conta vai ficar com o fundo laranja. Da mesma forma, eu consigo alterar a cor da letra também. Então vamos colocar que o amarelo ficou bem ruim, mas já deu para vocês verem como que funciona então a formatação da minha planilha. Quando eu for ali, eu posso colocar um sombreadinho cinza só para ficar bonitinho, olha só que legal. Agora, quando eu for ali em imprimir, está ali a minha planilha. Um detalhe importante que eu acabei de ver, tá vendo que aqui tá laranja e na minha impressão não tá laranja? É porque a minha impressora é preto e branco.
tá? A minha impressora laser aqui, essa Xerox aqui, ela só imprime preto e branco. Então a minha visualização aqui tá vendo que tá preto e branco. Mas tá vendo que ele tá mais escuro? É porque o laranja ali ele tá mais escurão, tá bom? Mas se vocês tiverem impressora colorida, na hora de vocês mandarem imprimir, vai sair laranjinha. Se vocês tiverem tinta suficiente para imprimir laranja, claro. Então, esse é o básico de formatação do Excel, tá? A gente vai começar a ver agora nas próximas aulas como fazer o Excel funcionar mesmo. Tá vendo que essa minha conta aqui ela não tá certa? Eu tenho que somar o que eu vendi, subtrair o que eu gastei para poder ter o meu total, né? Então isso a gente vai ver na próxima aula, tá bem? Então, fiquem atentos ali à lista de exercícios, tá bom? Eu vou passar para vocês. Semana que vem, então, eu vou receber todas essas suas atividades e nos falamos, então, na próxima aula. Abraço, até mais.